Começar mais uma entrevista, mais um momento incrível, maravilhoso, onde vamos trazer uma das aprendizes do nosso método, método Eu Superior, que é a Eliane. Hoje ela vai contar um pouco da história dela, como que era o processo dela antes, como é o processo dela agora, que ela tem conexão com o próprio Eu Superior dela. Vai ser um momento maravilhoso, um momento incrível, e para que todo mundo possa participar, eu vou fazer o quê? Vou mandar um link para todo mundo poder vir aqui participar, vir prestigiar, ouvir e conhecer a história da Eliane. Ela vai contar como ela se libertou de abusos emocionais, culpa, julgamento de outras pessoas e de si mesma, provavelmente também, através do método Eu Superior, né? Então deixa eu só mandar o convite aqui para algumas pessoas. Eu não consegui mandar para todo mundo. Mandar aqui para um, dois, três, quatro, para os grupinhos, os grupinhos das pessoas que vão provavelmente querer ouvir e assistir a historinha da nossa amiga. E bora lá! Mandei o link para todo mundo linkado. Todo mundo linkado é ótimo, né? Para conseguir assistir. Eu vou abrir aqui no meu computador também para que eu possa ver e ouvi-la ao mesmo tempo também. Dona Eliane, você já está presente, você já está conosco aqui. Acho que sim, né? Acho que apareceu. Então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar o convite para que a gente já possa iniciar esse nosso momento mágico. Eliane, esse momento mágico da nossa vida. Enquanto eu vou carregando meu copinho de água. Alô? Oi, Aí, estou conseguindo te ver e te ouvir. E você, tá me vendo e me ouvindo? tô te vendo e te ouvindo, mas eu tinha colocado um fone aqui e não vai dar certo o fone. Ele desbloqueou o fone, ele bloqueou o fone. Eu vou fazer normalmente mesmo. Vamos lá. Mas tá bom, tá bom. E vocês, pessoal, que estão vendo e ouvindo a gente, tá legal o nosso som? Tá legal a nossa imagem? Como que tá aí para vocês? Pegou um bom dia da Cristiane pra gente aqui também. Bom dia, Cristiane, bom dia a todo mundo. Aê! André, a imagem de novo não apareceu aqui para mim. Achei que ele estava só com um atraso, mas Eita! Mas eu tô te eu vendo. Eu tô te vendo nos outros monitores também, então tá funcionando. A Lilian disse pra gente que tá funcionando. A Aline te chamou de maravilhosa. A Maria falou boa tarde. Linda. A Maria Eu não. vou conversar com você sem te ver de novo. Isso aí. Então vamos lá, vamos começar esse nosso momento. Para a gente iniciar, deixa primeiramente eu relembrar o pessoal qual é o propósito dessa nossa live, dessa nossa entrevista. O propósito dessa nossa entrevista, nossa live é deixar com que a Eliane conte um pouco da história dela, um pouco dos processos que ela vivenciou, a partir do que ela aprendeu na conexão com o próprio eu superior dela, de como ela está transbordando para as outras pessoas. Né? E aí esse perfil, que é o perfil do método Eu Superior, é um dos perfis principais da nossa escola, onde nós ensinamos essa conexão. Temos a honra de recebê-la para falar sobre isso. Então eu queria que você, se apresente para que todo mundo conheça você, saiba de onde você é, saiba um pouco mais sobre você, por favor. Então, bom dia, boa tarde, pessoal. Que o domingo esteja sendo lindo para todo mundo. Eu sou a Eliane, eu estou no Método Superior já tem uns 2 meses e meio, mais ou menos. Tá indo para 3 já. Eu tenho 39 anos, sou de São José dos Campos e estou completamente apaixonada pelo método. Totalmente. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Pessoal, vocês que estão chegando agora, se vocês quiserem, vocês podem, aqui em cima, ó, do lado esquerdo, em cima, tem o nome Método Eu Superior e deve ter o nome da Eliane misturado aqui. Se você clicar, vai aparecer o perfil de nós dois, tá? E você vai conseguir segui-la também, para que você possa seguir o perfil dela, ver os conteúdos que ela já vai começar a postar muito em breve, se ela já não começou, falando sobre a atuação dela como terapeuta também. Mas a gente vai chegar nessa parte, a gente vai chegar lá, mas só para vocês saberem que vocês já podem segui-la se assim desejarem também, tá? Bom, eu acabei não me apresentando, né? Esqueci. Acho que todo mundo talvez me conheça, mas talvez a pessoa do seu perfil não me conheça. Então, vou me apresentar para o seu pessoal rapidinho, tá? Meu nome é Luiz André, eu e a minha esposa Aline, que ela está indisponível agora porque ela está
permitindo com que os nossos gatos façam a pastagem matinal deles. A gente tem a grama aqui, eles vão lá e ficam comendo a grama, né? Nesse perfil a gente ajuda as pessoas a se conectarem com o próprio eu superior, para desenvolverem a intuição de uma forma simples, prática, não dogmática, para poderem se ajudar e ajudar as outras pessoas como terapeuta, se estiver no caminho de alma delas, né? Ela falou, tô aqui. Ela está participando só pelo Instagram, não está participando aqui em imagem, mas está participando em texto com a gente. Mas vamos lá, que aqui essa entrevista é da Eliane para a gente falar sobre ela, né? Para a gente falar sobre a história dela. Então vamos lá. Eu tenho um pequeno roteiro de perguntas, óbvio que a gente vai sair dele, vai falar de outras coisas, porque é importante que a gente seja o mais natural possível no processo, mas eu tenho umas perguntas básicas aqui para fazer. E a primeira delas eu vou até ler, como era a sua vida antes de você entrar no método Eu Superior? E se você puder, traz exemplos, tá? Coisas que são preferencialmente visuais para que as pessoas possam entender como que era essa vida na prática. Tá, tenho, tenho muitas coisas, inclusive. Uhum. Eu entrei no método superior numa época da minha vida que eu já tinha passado por muitos traumas e muitas dores, muita raiva, muito julgamento e muita culpa. E eu estava carregando tudo isso, mesmo eu já tendo procurado ajuda de outras maneiras, né? De terapia, procurando ajuda pelo lado espiritual, religioso. E eu me considerava a pessoa mais azarada que eu conhecia, porque tudo resolvia acontecer comigo de uma vez e nunca tinha fim, assim, era uma coisa atrás da outra. O telhado cair, meu carro quebrar, minha filha ficar doente, eu ter problema na empresa, e sempre foi assim, já de uns 5 anos para cá, um pouquinho mais até. E, e eu tinha muita raiva guardada, assim, enrustida, como a gente fala. Com tudo, comecei a virar uma pessoa, não é rancorosa, mas amarga, uma pessoa amarga. Eu já não estava mais enxergando dentro de mim aquele meu lado tão brincalhão, meu lado tão divertido, leve, positivo. Apesar de eu ter sido sempre uma pessoa que procurou ver o lado positivo de tudo que eu estava vivendo, eu não, eu não transmitia isso, né? Eu não tinha essa energia. Eu tentava ser positiva na base da força, mas eu não tinha essa energia. Eu acreditava que eu não tinha esse merecimento de viver bem. Comecei a ter essa crença de que eu não poderia viver bem. Então foi uma fase que eu não digo que foi a minha última tratativa, porque eu nunca ia parar de buscar me melhorar e me curar e achar uma alternativa e entender o que estava acontecendo comigo, mas era uma fase que eu estava nessa busca de autoconhecimento para que eu conseguisse definitivamente curar essas feridas. E com vocês, no momento que eu conheci, eu senti uma, uma ligação, uma, um chamado do meu coração que era por ali o caminho e foi muito rápido, tudo começou a desenrolar muito rápido. Foi maravilhoso. A primeira contato que eu fiz com vocês, eu já mandei uma mensagem, eu acredito que tenha sido você, André, que viu essa mensagem, porque a Aline estava numa live ao vivo, eu estava assistindo ela, e Uhum. você já foi me respondendo, eu estava completamente desesperada e chorando e magoada e ferida. Não sei se você lembra disso, mas quando o André me respondeu, ali eu já pensei, né? Nossa, que é incomum você mandar uma mensagem no direct de um método, de um curso, de que seja, e o próprio desenvolvedor, né, o professor ali entrar em contato com você e te responder e te dar o amparo que você me deu naquele momento. Então, assim, dali pra frente foi só sucesso. Foi lindo. Que bom. Se eu disser para você que eu lembro de ler exatamente o que eu respondi, não seria verdade. Que eu respondo Sim, loucamente. sim.
né? Hoje mesmo eu respondi várias pessoas que tem muita gente aqui que está inscrita no evento da Semana do Eu Superior, que é um evento onde a gente vai apresentar esse processo de conexão e no final dele a gente vai abrir as inscrições para o método mesmo, para o curso, para a formação. E aí a pessoa falando para mim, André, eu não recebi o meu e-book dos 7 chakras de presente depois de receber a pesquisa. Aí eu, aí eu falo, gente, está escrito lá o negócio que não vai para o seu e-mail. Você tem que, quando você clica em enviar, aparece lá o link para você baixar. Mas se você não baixou, porque às vezes a gente vai no embalo, tá na pressa, manda mensagem para mim, que aí eu te respondo e te mando o link. Aí dá a galera, não recebi, não recebi, não recebi. Eu vou lá, confio para ver se o e-mail da pessoa tá lá, beleza, essa aqui respondeu, tá aqui o seu presente. Seu presente. Mas recebe Somos nós. sim, porque eu recebi, viu? Recebe sim. Não, mas por e-mail não, por e-mail ele não envia. Não, não. Eu entrei lá e eu baixei, tá? Guardadinho aqui já. Não, ele é um e-book legal para começar a entender um pouco como que é o processo de fluxo de energia do corpo, alguns mantras para você já ativar os seus chakras. É uma coisa legal. E eu e a Aline, a gente gosta de responder as pessoas. Nós não temos ainda, a gente vai ter em algum momento pessoas para ajudarem a gente a responder algumas perguntas básicas. A gente tem algumas respostas que são sempre as mesmas respostas, tipo isso do e-book. Isso é uma resposta padrão, poderia ser outra pessoa, né? Tem gente que chega no perfil, a gente fez uma divulgação de um vídeo falando sobre um atendimento que eu ajudei mulheres a engravidarem, né? Aí chega mulheres falando, meu Deus, me ajuda a engravidar, participa do evento. A proposta do vídeo que você viu não é atendimento, é você aprender a fazer isso em você mesmo, Sim. né? Depois que você sentir, não, André, eu não quero aprender nada, eu quero que você me atenda, você me ajude, aí depois a gente conversa, mas assiste o evento primeiro, né? Porque E foi às isso vezes a pessoa mesmo que você me disse. Na época foi isso mesmo. Você falou assim: se acalma, ah, é? começa a acompanhar o evento. Eu entrei na semana desse evento já faltando poucos dias para abrir, para a abertura das inscrições para o método. Então eu comecei a assistir tudo que já tinha passado, todas as aulas. E só que eu procurava uma resposta imediata, né? Minha ansiedade estava nível Quem não, né? mais Master Plus. E isso é uma coisa que o método Eu Superior também vem me auxiliando bastante, é entender meus sentimentos. Uma das aulas que eu assisti, que a Aline ministrou, foi maravilhosa, que foi a aula do emocionário, né? Uhum. Me esclareceu muita coisa e começou a trazer sentido para mim a questão da necessidade, né? Da necessidade não, da função das emoções e como que a gente pode trabalhar isso a nosso favor. Então eu comecei também a ter um pouquinho mais de carinho por mim, paciência pelo meu processo. Vocês também me deram esse suporte, muitas vezes vocês repetiram isso para mim. Acompanha o processo, vai no passo a passo, não pula as aulas, né? Quem está no método sabe que o André fala isso todo tempo. Não pula as aulas. E, e vai, porque devagarzinho você vai conseguindo. E assim, eu já fiz praticamente todas as aulas do método superior, eu só tô nas aulas extras. Uhum. E agora eu tô muito mais centrada, assim, muito mais positiva. Eu tô tendo um amor, um auto-amor, assim, inexplicável. E não tem como a gente descrever completamente o que a gente sente só contando. Eu estou tentando mostrar através da minha alegria, através assim, da minha imagem, que eu estou muito bem. E é graças a esse método, graças ao suporte de vocês, e o método superior está me trazendo essa leveza de conseguir controlar minha ansiedade, conseguir ressignificar minhas raivas, conseguir elevar minha vibração, já não estou mais naquela vibração de culpa, de julgamento. Foi muito bom. Está sendo, né? E vai ser ainda mais. Então, essa é uma mudança importante que as pessoas percebam, né? Para sintetizar isso um pouco, percebam o que a Eliane trouxe, né? Antes dela entrar no método, enquanto ela estava vendo o nosso conteúdo, ela estava buscando uma ajuda rápida, que é o que, vamos ser sinceros, praticamente todo mundo procura.
Quem não quer uma coisa que resolve com um estalar de dedo? É porque muitas promessas que a gente vê na internet, principalmente, falam isso, né? Rápido, fácil, simples. Sim, O fato de ser simples, na verdade, não é necessariamente simples, né? É, é, é fácil, mas não é simples. Um processo de desenvolvimento pessoal, um processo de mudança interna. Ele não é um processo difícil, mas ele é um processo complexo. Ou seja, tipo, é como se fosse uma parede com um quebra-cabeça. O quebra-cabeça não é difícil, mas ele é complexo. Complexo por quê? Porque ele tem várias peças. E você precisa se atentar a cada uma dessas peças. Mas elas não são difíceis de se encaixar. É só você prestar atenção e dar o tempo certo para que você veja, possa analisar, entender, essa peça vai encaixar aqui, essa peça vai encaixar ali. Então existe um tempo. E é por isso que, como a Eliane trouxe, eu fico frisando para a galera que entra no método, não pule a aula, veja elas na ordem, porque cada uma delas tem uma pérola para você crescer o seu nível de consciência e ir entendendo aonde a próxima peça vai se encaixar. Mas tem gente que fala, não, eu não quero ver expansão de consciência. A minha consciência já está expandida, eu já estou há 20 anos lá no centro espírita, ou lá no meu processo de desenvolvimento de magos, ou na escola de mistérios, ou a minha avó é benzedeira, igual a voz da Aline, né? Eu já tô desenvolvida já nesse sentido. Eu já quero ir logo lá para os sentidos psíquicos, eu quero aprender bilocação, eu quero ver aquela aula da Aline que ela fala sobre acessar registros acásticos. Aí a pessoa chega na aula, caramba, não entendi nada. Você pulou a aula, velho. por aí. Nossa, é bem desse jeito. E eu entrei assim. É, O interessante é que à medida que você vai fazendo as aulas e você começa a entender e muita clareza vem para você, você começa a viver alguns sentimentos de novo, você começa a enfrentar algumas, começa a reconhecer as suas limitações, então você fica naquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce de emoções. Então, vi várias vezes que eu falava, gente, eu não vou conseguir. Eu fiquei entalada sem conseguir fazer conexão com o meu superior, assim, um tempão. Eu conseguia acessar o eu superior das pessoas, mas o meu não vinha de jeito nenhum, até que eu entendi que eu não precisa fazer força nenhuma, tava ali, e aí começou a acontecer com fluidez. E durante esse processo, né, a Aline e o André tá sempre mandando mensagem nos grupos. A gente tem a oportunidade de participar ao vivo com frequência. Eles já fizeram é, várias práticas que a gente pôde colocar o que eles ensinam para experimentar mesmo, e foi muito mágico. A primeira prática que eu participei, o André falando, 2 meses, um tempão, só que assim, gente, eu tô há 2 meses e eu já evoluí o que numa terapia de 10 anos eu não consegui. Em 2 meses eu entrei desse jeito e já tô conseguindo atender pessoas, é porque a transformação foi real, sabe? E eu também tô Mas o mérito é seu. entusiasmada, empolgada com isso, porque eu tô vendo resultados e não é demorado, não. É que a gente quer para tudo num dia só e depois a gente se dá conta que em um dia só não dá tempo. Mas Mas perceba que o mérito é seu nesse caso. Você não se poupou, na real. Você foi com os dois pés no negócio, né? Tipo, você falou que fez o sobe e desce, mas talvez porque você tenha feito literalmente processo muito rápido. Você foi com muita sede ao pote, como dizem as sim, pessoas, né? Ao invés de você fazer as aulas na ordem, você ir mastigando cada uma delas, talvez você tenha falado uma ou outra, você tenha feito de uma vez, não entendi, eu vou seguir mesmo, ou visto várias vezes a mesma aula, não sei bem como foi o seu processo, né? E pensar, não tá dando, não tô conseguindo. Tem gente que acontece isso e empaca, como eu falo, chama de avestruz, né? Enfia a cabeça no chão e não sei mais o que fazer. E tem eu gente que vai passei por embora. isso. Mas eu Eu não passei sei. várias vezes por isso, de dias que eu não queria nem entrar no Hotmart para ver as aulas. Teve uma semana que eu fiquei uma semana inteira sem ver, porque toda vez que eu entrava numa aula que tinha uma prática, me vinha aquela sensação de não vou conseguir, eu vou dormir. Eu entrava numa, num,
Eu entrava na meditação e, de repente, quando eu via, parecia que eu tinha dormido, e porque meus pensamentos iam desde a vaca caiu no brejo até uma pessoa estendendo roupa no varal. Não tinha sentido nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio tá me irritando. Só que aí eu falei assim, só que eu sei, eu tinha tido a experiência, eu pedi uma sessão com a Aline logo no Uhum. começo, porque eu estava realmente enfrentando algumas dificuldades que eu precisava de uma ajuda rápida mesmo, e aí quando eu experienciei esse contato, que eu vi que eu mudei só nessa primeira sessão, eu falei, não, esse daí são bloqueios que a minha cabeça tá trazendo, essas dificuldades são reações dessas mudanças, eu vou com medo mesmo, eu vou insegura mesmo, eu vou achando que não vai resolver, mas eu vou, porque uma hora a chave vira. Eu falei várias vezes que eu não ia desistir, então, e também já tinha aprendido que a palavra tem poder, né? Que a gente tem que se comprometer e fazer Uhum. com vocês mesmos. Então eu falei, agora não volto para trás. Eu tinha também uma característica assim, de quando eu começava a sentir um desconforto de não conseguir andar, né, deslanchar, ou não, qualquer estudo que eu fizesse, qualquer trabalho que eu me propusesse fazer, eu começava já a procrastinar. Eu começava a enrolar e eu senti que meu corpo estava pedindo isso, né? Mas eu gosto muito de falar é, sobre como a dinâmica da energia funciona. Isso é uma coisa que sempre me atraiu, né? Tem pessoas que podem achar que tem muito a ver com espiritismo, incorporação. Eu era um bandista por muito tempo, mais de 10 anos. Eu incorporei várias entidades e mesmo assim foi tudo muito diferente. Foi uma coisa muito mais leve, onde eu tinha pleno domínio também do que até onde eu queria ir, do que eu queria fazer, das transformações que eu queria alcançar. Não precisei eu não me tornei dependente de ninguém, então vocês são pessoas, né? Você, André e a Aline, são pessoas que nos direcionam, tiram nossas dúvidas, mas está tudo aqui dentro, está tudo dentro de mim. Então, as minhas respostas estão dentro de mim, basta eu ir aprendendo cada vez mais detalhes para eu afinar ainda mais essa comunicação e isso começar a fluir melhor. Então, eu não criei e eu não dependi de vocês para conseguir isso. E isso foi muito libertador. Eu participei uma vez num numa live com você, numa semana que a gente estava. Muitas pessoas do método foram entrevistadas. Quem quisesse entrar ao vivo poderia entrar. Eu entrei sem querer esse dia e perdi o fio da meada que eu ia falar. Mas eu lembro que. Olha, deu um branco no que eu ia falar sobre esse dia, mas enfim. Você Sim, estava falando da, sobre autodestria. Você estava usando outras palavras para isso, falar sobre autodestria. sobre a autonomia que eu comecei a perceber ao longo do processo para eu me limpar das energias externas, para eu acalmar meus pensamentos, porque assim, nada muda totalmente. A gente continua tendo desafios na vida, a gente continua tendo problemas, a vida continua, né? Mas a forma como eu comecei a lidar com isso é que mudou. Então, eu não só deixei de ver a coisa como um grande azar, como eu consegui também controlar melhor isso. No momento que eu começava a me sentir extremamente irritada, sem saída, ou, como eu falei várias vezes, achando que eu não fosse conseguir, até pouco tempo atrás eu tinha um sentimento muito forte de que era todo mundo conseguiria menos eu, ou que eu conseguiria para os outros menos para mim. Só que não é totalmente assim. Na verdade, é uma construção em pequenos grãozinhos, né? Esse dia que a Aline me ajudou muito a entrar no entendimento de que eu tinha uma crença de que eu não era merecedora
do amor de Deus, do amor do todo, né? Que eu não era merecedora, eu não era digna de fazer conexão com o meu eu superior. E eu tinha muito medo disso tudo me levar para uma solidão muito intensa, porque eu descobri de onde vem essa solidão, é, numa prática, uma particularidade muito minha, a gente chegou inclusive a me resgatar lá de uma região umbralina e que eu tinha ficado lá muito tempo, e dali para frente eu entendi que não existe alguém que eu tenha que venerar, né? Eu tenho todo esse poder dentro de mim mesma por fazer parte do todo. E isso Uhum. foi, assim, libertador, me deixou extremamente leve. Hoje eu sou muito mais confiante, e essa confiança eu há pouco tempo, foi bem pouco tempo que eu consegui transformar, só que eu sinto que não muda mais. Né? A minha verdade, uma das coisas que eu aprendi assim, a minha verdade é minha e ela não é corruptível, né? E eu não preciso forçar ninguém a entender a minha verdade, assim como eu também não preciso ser corrompida pela imposição de ninguém. Isso é muito bom, porque não tem esse fundo assim que te aprisiona como em muitas religiões acaba acontecendo. Acaba sim acontecendo, porque eu passei por várias situações. Então, sem esse fundo, né, dogmático e tudo mais, foi bem libertador para mim. Foi muito o que eu procurei por muito tempo, a preencher algumas respostas e uns vazios que eu sentia no meu coração e eu não conseguia. Mesmo estando há muito tempo caminhando na parte religiosa, que foi muito bom para mim, me trouxe muito aprendizado. A Umbanda é uma religião linda, não vou desmerecer nenhuma religião, mas acho que o que completou o meu processo de busca de autoconhecimento, que vem me alimentando mesmo, preenchendo os vazios, é o método superior. E é agora atender pessoas, né? Eu tô aprendendo muito com essa experiência. E eu não acreditei que fosse possível eu transbordar isso tão rápido como tá sendo, tá? Tá muito legal. Eu fico parecendo criança, tipo, o quê? É isso mesmo? É muito legal. Muito, é muito importante. Para mim, eu ouvi isso, acho que para mim também, mas cada um de nós tem a. Vocês têm que parar de fazer eu chorar nas lives. Ah, mas é muito legal que você fique emocionado. Você merece, André. Não, é isso. Você merece. Mas quando o método nasceu, o nome dele não era Método Eu Superior, era Jornada Mestre Interior. Depois mudou para Método Automestria, depois Método Eu Superior, né? Teve essas mudanças de nome. E o nome era Jornada Mestre Interior, tanto que os comandos ainda têm o nome Mestre Interior, e a gente manteve isso ainda, essa essência, né? Justamente para você reconhecer que dentro de você existe a partícula de Deus, a partícula divina, que é o seu eu sou, o seu eu superior, a sua chispa divina, o nome que fizer sentido para você, o Espírito Santo. São várias nomenclaturas que querem dizer a mesma coisa, para você perceber que você é parte do todo, que você não é separado, não é separada. E todas as perspectivas filosóficas e religiosas, em, em sua essência, elas levam a você a reconhecer isso. Só que todos os dogmas e todas as criações humanas afastam você disso por conta de um lugar de domínio e controle. Então, tanto eu quanto a Aline, a gente passou por traições, por desilusões filosóficas e religiosas desagradáveis, e isso deixou a gente muito desiludido com esses caminhos, porque a gente pensou, pô, é uma filosofia tão bonita que fala sobre o amor, e a pessoa humana que está lá dirigindo é uma escrota, é um escroto, é um monstro. Mas Sim. na verdade não, está cumprindo a função, porque é exatamente aquela vibração que aquelas pessoas que estão chegando naquele lugar, a alma está chamando por conta de algum aprendizado. E a gente percebeu isso, por isso que hoje a gente percebe que todas elas fazem parte. Mas no início eu desci a madeira em todas. Hoje eu não faço mais isso porque eu percebo que elas têm a sua função. Para mim, não mais. Já teve. Hoje não tem mais.
Mas para muitas pessoas ainda é a única coisa que permite respirar. Assim como, Uhum. eu vou dar um exemplo, isso pode parecer muito forte para algumas pessoas, mas o alcoolismo, por exemplo, eu tenho um parente que ele é alcoólatra. Ele serve a vida daquele meu parente, porque aquele vício é o que mantém essa pessoa viva. E eu estou fazendo esse paralelo forte de propósito, para muita gente perceber como muitos lugares que são extremamente limitantes, na Tá minha mantendo a perspectiva, assim como vida. o álcool, ainda está servindo a vida. Tudo serve a vida, senão não existia. Ah, mas isso também serve. Talvez a gente não entenda na nossa mente, na nossa consciência. Eu não consigo entender tudo. A Liane provavelmente não consegue entender tudo ainda. E é por isso que a gente acessa o nosso eu superior, que é a nossa própria essência divina, parte do todo que nós somos. Não é um espírito externo, não é um mentor, não é um anjo da guarda. Não é isso. Não tem nada de errado com todas essas maravilhosas energias que existem externas. Elas são incríveis. Só que elas não são a nossa própria ponte, vamos chamar de ponte, a ponte direta que nos dá acesso ao todo. E isso é automestria. Enquanto você falava antes do método eu superior, eu ficava buscando respostas rápidas para soluções rápidas, porque eu sentia dores, eu queria resolver na hora, e eu vim, mandei mensagem chorando para você, André, nem te conheço, mas me ajuda. E você me respondeu falando, assiste as aulas do método, assim, melhor, assiste a semana do eu superior, vê se você se conecta, e se você quiser, você vai entrar no método e lá você vai se transformar muito. E agora você falando desse lugar de autoempoderamento, de automestria, de reconhecer-se como mestra da sua própria realidade, não no lugar de afastar as outras pessoas, não no lugar de se sentir a super mulher no sentido de eu não preciso de ninguém. Porque isso seria arrogância, seria uma tolice. Você não é uma ilha, você sabe disso. Né? É Sim, reconhecer que eu posso receber ajuda de tudo que existe à minha volta, mas é diferente saber que eu posso receber ajuda e acreditar que eu sou dependente. Essa é exato, uma diferença muito importante. exato. Mas eu passei por alguns conflitos com isso, viu, André? Durante esse aprendizado, assim, essa insegurança que eu tinha, eu comecei a ter que lidar com algumas dores que estavam lá guardadinhas. Eu me isolei um pouco. Eu acho que foi um sistema de defesa que eu ativei, me isolei um pouco, porque algumas coisas começaram a me irritar mais quando eu comecei a perceber, por exemplo, que eu vivia ciclos de abuso, mini abusos, todo dia um pouquinho, pessoas sendo abusivas, no sentido assim. Eu vou dar um exemplo para não ser muito pessoal. É, se eu você trabalha num lugar em que seus colegas de trabalho são abusivos com você, te tratam de uma forma abusiva e você nem se dá conta. E através do método Eu Superior eu fui reconhecendo isso. Eu reconheci não só nessas relações de trabalho, mas em relacionamentos passados que eu vivi, em relacionamentos recentes que eu tinha saído, e nesse relacionamento comigo mesmo. Eu me tratava já naturalmente de forma abusiva, né? Eu me exigia cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E quando eu comecei a identificar isso nas pessoas, eu comecei a ter raiva delas. Foi um outro processo que eu precisei aprender que eu tinha responsabilidade sobre aquilo, né? Por muito tempo eu também aceitei ser tratada dessa maneira. Então, no começo, que essas coisas começaram a me atingir, né? Essas emoções começaram a me atingir, eu fui meio assim é, grosseira, meio firme, meio porque eu ativei um sistema de defesa que eu também estou trabalhando, eu fui melhorando, sabe? E aí eu comecei a me colocar para essas pessoas de outra maneira. Comecei a também ver que isso, os atendimentos estão me trazendo cada vez mais clareza sobre isso, que as pessoas também estão vivendo esses processos e assim, quando eu recebi a consciência que também veio do método superior, de que a minha verdade hoje não pode ser imposta para as pessoas, que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem a sua maneira, tem as suas feridas, eu também aí eu comecei a me acalmar e a ver que tá tudo bem, desde que eu consiga ver essa dinâmica, eu consiga colocar uma certa
uma mudança de relacionamento entre as pessoas, na forma como eu me coloco para elas, né? No sentido, eu não te devo nada, você não me deve nada, a não ser um nível de carinho e de respeito, e eu ter esse olhar, né? Porque eu vou ir mais a fundo nessa explicação. Eu acho que eu aceitava essa, essa postura das pessoas terem essa abusividade no me tratar por eu não ver a meu valor, por eu não ver a minha capacidade, por eu não reconhecer de verdade, mesmo que eu dissesse de boca para fora, eu não sentia que eu tinha capacidade, que eu não precisaria ficar ali oferecendo ainda mais. E isso, o método superior também me trouxe essa clareza. E nos caminhos religiosos que eu enfrentei, eu vi muito ego, né? Nos dirigentes, a maior parte dos dirigentes, não são todos, tem uns que são muito carinhosos, mas a maior parte dos processos que as pessoas enfrentam nesse caminho religioso é enfrentar o ego de quem está ali acima de você, porque já existe essa hierarquia, né? A pessoa está acima de você, é melhor do que você, tem mais poderes do que você tem que venerar, baixar a cabeça e aceitar também. Então, assim, todas essas coisinhas, sabe? Todas essas percepções da minha vida, assim, eu comecei a ressignificar, a ver de outra maneira, a trabalhar isso dentro de mim e eu tô começando agora a mostrar isso para as minhas filhas, né? Meu relacionamento com as minhas filhas, por exemplo, ficou cada vez mais amoroso, cada vez mais, porque sem eu perceber, né? é, eu repetia esse sistema de abuso emocional com elas, mesmo eu já reconhecendo algumas coisas, mesmo que eu já soubesse que alguma coisa assim, 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 que eu tinha sofrido, eu não queria fazer com elas. Outras coisas já eram inconscientes, que eu comecei a trazer para a superfície e eu ver, poxa vida, não precisava ter dito assim, eu não preciso ser é, autoritária, né? Autoridade não significa ser autoritária. Então, as virtudes que o método superior traz para a gente reconhecer, entender, trabalhar, são inúmeras e eu estou conquistando cada uma delas com muito carinho, assim, a gente pega uma virtude, trabalha em cima delas e isso, nossa, tem uma significância assim para mim absurda. Então, o método Eu Superior para mim foi realmente um baú de tesouro que eu encontrei no final do arco-íris que eu estava procurando, 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 procurando. E é por isso que eu me dediquei tanto, porque eu senti essas transformações e eu tô vendo os resultados, eu tô sentindo a energia, o ar, né? As coisas ao meu redor de outra maneira. É muito gostoso, assim. E eu também percebo a resposta do universo para isso. Então, tinha coisas que eu não tinha controle. Então, como que eu ia controlar o galho cair no meu telhado e destruir metade dele num tempo em que estava chovendo e eu não tinha grana para arrumar telhado? Então, tinha coisas que aconteciam comigo que fugiam do meu controle. Hoje eu já estou vendo o universo me presenteando com coisas assim, que, por exemplo, caiu um dinheiro na minha conta que há 4 anos eu estava para receber, eu não tinha perspectiva nenhuma de data, nem nada, e o dinheiro caiu na minha conta. Eu falo assim, eu estou começando a ver, estou começando a ver resultados maravilhosos, porque eu acredito que é muito dessa minha energia com o universo, né? Como eu me vejo no todo e a coisa começa a fluir, tudo começa a dar certo. É absurdo isso, é uma coisa que dá pra Ela ver, frase né? na prática, né? Parei de É, nadar contra a corrente. Ao invés de querer me sentir separada do todo, eu me permiti ser uma com o todo e agora o todo, eu estou fluindo com o todo. Não é que o todo me serve. Eu estou fluindo com o todo. Eu não estou mais exatamente. brigando com o todo, porque não é um lugar de dominação e controle. Não. Eu vou virar o avatar da árvore e eu vou fazer o galho cair ali do lado porque eu controlo. Não, não é isso. É É, você fluir com o todo e permitir com que venha tudo aquilo que já está disponível para todas as pessoas, né? Então é uma sabedoria que é difícil de explicar para as pessoas se elas não vivenciam. Eu sei que você deve estar tentando encontrar as palavras, que não é simples. eu tô.
Porque assim, não é mágico também, não é assim, ah, eu tenho que ser bonzinho porque daí eu vou ser presenteada. Não é? Não, não é isso, tem uma frase que a Aline fala muito e é lindo, né? É que ela diz assim, não é questão de querer ou de forçar ou de pensar, é ser. Isso. É questão de ser parte de tudo. E ela tem uma frase também que eu acho Muito maravilhosa, legal. apesar de eu ainda estar aprendendo a lidar com isso, eu acho maravilhosa. Eu sou você. Se nós somos parte do todo, então você é só um outro pedacinho meu que nasceu com outra forma e que tem outras experiências, mas nós somos uma coisa só. E eu comecei a internalizar isso de uma forma eu penso nisso todos os dias, entende? Eu penso nisso. Quando eu penso que eu vou falar que aquela pessoa é uma imbecil, eu falo, opa, eu tô me xingando de imbecil porque aquela experiência ali, ó, é minha também. Eu só não tô vivendo ela, mas de alguma maneira eu tenho acesso a essa consciência e o que ela conseguir crescer e adquirir para ela pode me beneficiar também, né? Porque a gente aprende através do método eu superior que as consciências que a gente consegue adquirir ao longo da vida, das experiências, de inúmeras vidas, de inúmeras dimensões, podem ser trocadas, né? Se você não tem uma consciência que eu tenho, eu posso mandar ela para você. Inclusive, já fiz isso no atendimento e é gratificante poder fazer isso. É muito bom poder fazer isso. É Oi? maravilhoso. É um baita, a transferência de consciência é um baita de um acelerador. Deixa eu fazer um comentário antes de fazer a próxima pergunta para você. A gente Uhum. vai ficar aqui ad infinito. Os meus dois gatos querem comer. Seus lindos. Eu assisti um filme com a Aline antes de ontem. Porque ontem a gente assistiu um filme bem legal chamado Paternidade, tá na Netflix. É Uhum. muito legal. Recomendo que vocês assistam. Foi muito legal mesmo. A gente gostou. A gente saiu do filme com uma clareza de que a paternidade é uma escolha. Ela é uma Sim. escolha, né? Tipo, assiste lá o filme e você vai entender por que a gente chegou nessa. Que essa acho que é a mensagem principal do filme. O nome do filme é Paternidade e a gente saiu com um pensamento que é uma escolha, né? Mas antes disso, um dia antes a gente reassistiu o filme que a gente já tinha visto várias vezes, que é o filme Interestelar. Ele é bem famoso, Sim. lá o cara que fica batendo nos livros da estante, falando com a filha dele através da lei da gravidade, né? E Uhum. aí, enquanto eu ia assistindo o filme, eu fui percebendo, eu falei pra Aline, nossa, como ele é abusivo. Olha como ele fala com a filha dele. Que maluco escroto, o personagem principal. Até no final do filme, na quase última cena, quando ele é resgatado lá fora do tempo, a nave espacial tem o sobrenome dele, ele fala, nossa, me homenagearam, porque desde o começo do filme ele acha que foi escolhido. Aí a menina do lado ri, mas ri assim, descaradamente, que ridículo. Não, o nome da nave é esse por causa da sua filha, não por sua causa. Tipo, Uhum. você não é importante. Tipo, ele quis se achar importante, o centro do universo desde o começo, mas nunca foi sobre ele. E aí foi Sim. interessante ele perceber isso, que é o que você está falando, né? De perceber, você falou em relação às suas filhas, né? Como até a forma de criação dos filhos vai melhorar, porque você vai se conscientizar dos padrões que você estava repetindo da sua mãe, do seu pai, do seu avô, Sim. da sua avó, da sua família em volta de você, que sei lá. Talvez a sua avó tenha feito uma piada horrível, igual a minha fez quando eu era criança, sei lá, olha aí, nem cortou a unha ainda. Onde eu vejo esse filme? A Mediana perguntou. Esse filme tem no Max e tem no Prime Video, tá? O Interestelar. Voltando. A minha avó falava, nem corta a unha, nem toma banho hoje, é mal porcão, tipo, para as pessoas em volta, e gerava aquele desconforto, aquela vergonha. Era verdade, mas as pessoas não precisavam saber disso. Isso é extremamente abusivo. E hoje eu percebo isso, eu não percebia até um tempo atrás, e aí tem frases que talvez você falava que você achava que estavam ok, e hoje você percebe, nossa, como eu estava sendo escrota, como eu estava sendo É, eu, eu, um eu detor. lembro que eu falava muito para as meninas, assim, é, eu estava levando elas a entender que a vida era difícil, era sempre tudo muito Uhum. difícil, porque eu tinha essa crença que tudo era muito difícil, que eu precisava sofrer para ter, para que eu, se não sofresse, é,
não chega em lugar nenhum. Nada que vem fácil é bom, né? Já tinha esse pensamento. E elas já acreditavam nisso. Elas já me falavam assim: se alguma coisa de errado vai acontecer, vai ser com a minha mãe. Então, elas já estavam enraizando a As mesma filhas crença. estavam criando realidade ruim para a própria É, mãe. mas aí eu comecei a ver que para elas também. Então, elas começaram a se espelhar nisso. Começaram a ter algumas dificuldades na escola, dificuldade de relacionamento, começaram a ter dificuldade do dia a dia de vida, e elas começaram a crescer isso numa proporção que eu falei, opa, mas se continuar por esse jeito, vai ser cada vez mais difícil mesmo, né? E aí a gente não educa pelo que fala, a gente educa pelo que é e pelo que faz, pelas nossas atitudes. Então, eu comecei a trazer uma. É por tudo, na verdade, né? É com todas as coisas, sem exceção. As crianças, elas percebem muito mais do que a gente acha que elas percebem. Muito mais. As minhas filhas, elas têm uma ressonância comigo que às vezes eu sabia que eu ia ficar irritada, brava, mal, chorona, qualquer coisa assim, Hum. vendo o comportamento de uma delas. Uma delas começava a me dar trabalho, eu já sabia que era contar 2, 3 dias. Eu ia ter algum problema. Então, assim, se vem de lá para mim e de mim para elas, é uma via das duas mãos, assim, acho que pela ligação de mãe mesmo. Uhum. Que eu falei, opa, se eu quero. Eu vinha também numa busca muito intensa de ajudá-las emocionalmente a enfrentar vários traumas que elas já tiveram por conta da separação com o pai delas, né, por conta de muitas coisas. E aí eu falei para ela, eu pensei comigo mesma, né? Não vai adiantar eu entrar numa busca externa se eu sou o pivô da casa, se eu sou o esteio delas e se eu sou essa fonte de energia. Então eu tenho que estar bem. As Eu mamães tenho que têm que estar entender bem. isso quando elas vão na psicóloga. Minha mãe, ela é psicóloga e ela fala que às vezes chegam adolescentes lá e ela percebe, mas não é você que eu tenho que atender, é a sua mãe ou o seu pai, porque você está refletindo eles. A Aline, ela tá aqui, ela quer falar alguma coisa. Vai lá, amor. Oi, Eliane, tudo bem? Oi, lindeza! Tudo bem? Eu queria só fazer duas colocações que eu vi que acabou passando, que eu acho importante para não ficar mal entendido para o pessoal, tudo bem? Que é Tá. a colocação em relação à consciência do abuso. A consciência do abuso, ela é uma consciência coletiva do planeta como um todo. Por quê? Porque pensa que majoritariamente as pessoas que estão no planeta Terra, elas estão vivendo pequenos casos de abuso. Então, a consciência do abuso, ela pertence a quem? Ao planeta e não ao ser humano isolado. Então, o que que cabe a nós fazer para sair dessa consciência do abuso? Cabe a gente a entender, interpretar as vezes onde nós fomos abusivos e onde a gente co-criou uma situação de abuso na nossa existência. Uhum. Porque é justamente aquilo que que vocês estavam conversando, de consciência do abuso no sentido de uma piadinha, ou então pega no corpo da sua filha sem ela permitir, sabe? Sem coisas do tipo assim, que são sutis, só que elas são, abre aspas, aceitáveis, mas elas não deixam de ser formas abusivas. E aí a gente acaba co-criando também, a partir do nosso sistema de crenças, outra consciência, situações de abuso pra gente. E outra coisa é a crença da superação. Quando a gente fala a palavra superação, acho que talvez a maioria das pessoas não entenda o que ela significa. E quão prejudicial ela é. Porque para você superar algo, o que é o mecanismo da superação? Passa por um desafio muito grande, e aí você sai do outro lado e você olha para trás e fala: nossa, meu Deus, olha como eu superei, olha como eu sou forte. Que é a crença do herói, né? Criando dificuldade na própria vida. Só que aí, a pessoa que passa por muita superação na vida, ela é uma pessoa que, para se provar forte, para se provar herói, ela precisa de dificuldade. Ela precisa falar: não, eu sou o herói, por quê? Porque eu passo por dificuldade, porque eu passo por sofrimento. Sim. Olha, Isso, né? É, eu sou incrível, eu sou o herói. Fiquei por todas aquelas pessoas Mas que eu falo por mim, eu Exato. falo por mim mesma, eu acreditava, foi difícil para eu entender, eu duvidei até há pouco tempo mesmo, assim, que fosse tão fácil as curas. Peraí, é só trazer a consciência e eu já tô curada? Porque eu tinha, É só isso. tava tão lá dentro de mim que
eu duvidei. E era difícil, inclusive, para que eu falasse para as minhas amigas que estavam me acompanhando, né, nesse processo, para falar assim: é só isso. É só isso. E Não muda. tem que ficar E, fazendo nada mais. Hã? e muda. O ponto é esse. Eu vou E trazer um exemplo muda. meu. A minha vida toda eu não deixava as pessoas me chamarem de Luiz, até os meus, sei lá, 20 e poucos anos. Aí eu sentei um dia e falei, vou trabalhar esse negócio. Minha mãe me ajudou a trabalhar isso, que com outra pessoa acabou sendo mais fácil. E aí eu fui Sim. lá e vi que tinha a ver com um momento em quando eu era criança, que uma pessoa da minha infância me enforcou, e eu queria ser amada por aquela pessoa, e para isso eu precisava apagar o meu pai de dentro de mim. O nome do meu pai também começa com Luiz. E aí quando eu Uhum. resolvi aquilo, eu comecei a me apresentar como Luiz André, ao invés de só como André, e hoje quando me chamam de Luiz, eu ficava violento. Violento. Sim. E aí hoje eu não fico mais, a pessoa chama de Luiz, é como se ela ficasse esperando. E aí eu falei, e ela, É. mas você não vai reagir? Reagir o quê? Pois é, mas Já foi foi. fácil você chegar nisso, não é? Porque, por exemplo, por muito tempo eu tinha uma raiva, um ranço, um ódio por uma determinada pessoa, e eu também pedi ajuda da Aline para isso, Aham. que eu nunca tinha tido um ódio por alguém como eu tinha por essa pessoa, e aquilo me fazia mal, eu queria sair daquilo, e eu já tinha mais de 5 anos que eu estava tentando superar essa sensação. Você E amava numa tanto ela, né? sessão, Meu Deus do céu. oi? Que o ódio geralmente ele tem a ver com algum tipo de afeição, né? Ou amor, ou então uma ligação emocional muito forte. Sim, Afeto, né? Aquilo que te gera efeito, aquilo Gera que é, te afeta de alguma forma. sim. E aí, numa sessão, a Aline virou a chave. E eu Ó, comecei a entender e ser indiferente às agressões que vinham dessa pessoa que também alimentava esse sentimento e tal. E aquele peso que eu carregava, eu deixei para que a pessoa levasse para onde ela quisesse, da forma como ela quisesse. Não fazia mais parte de mim. E foi em uma sessão só. Então, pois, o menos é o que a gatilho, gente né? vê, o que a gente vê no método, eu vivi para mim e é o que eu tô vendo que acontece quando eu tô transbordando para outras pessoas, né? É simples, eu falo, olha, você não precisa fazer é, inúmeros rituais, você não precisa passar por dor, sofrimento, dificuldade, você não precisa se esforçar ainda mais para você ser curado, né? Já está aí, já está disponível. Então é meio estranho Uhum. para quem tem essa crença como eu tinha, dessa dificuldade, O sofrimento. assimilar isso, mas aos poucos vai vendo também que é por aí. E é tudo tão mais gostoso poder tratar as coisas dessa maneira, que não precisa de tanta luta, tanta luta, tanta luta, que a gente começa, o corpo começa a descansar também, sabe? Isso é importante. É uma das primeiras consciências que a gente compartilha no Metro, né? De que o caminho da dor, ele é um caminho? Ele é um caminho. Ele é o único caminho? Não, ele não é o único caminho. Ele é o melhor caminho? Na minha opinião pessoal, ele não é o melhor caminho. Aí cada pessoa pode escolher o próprio caminho que quiser. Mas reconhecer que existe mais de uma possibilidade é importante para que nós não nos aprisionemos em uma única perspectiva, em um único ponto de vista que tem muito a ver com aprisionamento. A gente volta mais uma vez àquele lugar de abuso, né, de dominação mental, emocional, espiritual, no sentido de você precisa sofrer, você precisa passar por isso, precisa passar por aquilo, e aqui você vai passar por isso mais fácil, porque a gente vai ajudar você a sofrer mais rápido, etc., e qualquer coisa absurda do tipo, Sim. né? Mas já passando disso, eu vou deixar essa pergunta talvez agora seja mais fácil ou seja mais difícil para você. Eu quero que você consolide naquilo que é mais importante. Qual foi a maior transformação ou maior resultado que o método Eu Superior trouxe para a sua vida? Eu até anteontem eu achava que era um. E anteontem eu tive a maior experiência da minha vida. Eu vou ficar emocionada de vez em quando, eu vou falar meio Tá bom. aqui. Pedir ajuda da Aline, porque eu ainda estava reconhecendo dentro de mim algo que eu não conseguia saber Uhum. da onde vinha e por quê, e eu ainda não conseguia me sentir conectada com o meu superior. Eu sentia que alguma coisa estava. Eu acreditei, né, por um tempo, que tinha muito a ver com a minha autoestima, que eu não tinha amor por mim, que eu não tinha, não me via como uma pessoa de valor, que eu não merecia. E
numa consulta com a Aline, porque eu precisei dessa ajuda dela, por dificuldade mesmo de entender. Eu percebi que essa parte que eu contei um pouco lá para trás, que eu tinha vivido uma experiência numa vida passada, onde eu precisei acabar com a minha vida por me sentir só. Eu estava vivendo uma solidão muito, muito intensa. Uma pessoa que tinha um significado muito grande para mim tinha sido morto e eu vivi sozinha e vivi por um tempo. Eu era muito pequena quando isso aconteceu. Isso foi uma consciência que eu fui afinando ao longo da minha vida. Não veio só com o método superior, mas o método superior me trouxe a cura. Eu vivi sozinha numa outra vida, vivendo muitos abusos, tendo que me esforçar demais, tendo que trabalhar demais. Eu era machucada, e até que essa saudade dessa pessoa, a falta que essa pessoa me fazia, o amor que eu tinha por ela, fez com que eu desse fim na minha vida. Eu fiquei num que a gente conhece, muitas pessoas conheceriam como umbral, por muito, 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 muito tempo lá. E numa dessas sessões eu reconheci isso, eu entendi que eu estava sentindo essa dor até hoje. E meu eu superior foi lá me resgatar. Então, essa foi a experiência mais maravilhosa que eu vivi, porque dentro disso, como a gente voltou num tempo em que eu estava lá há pouco tempo, não tinha se passado tantos anos ainda, Uhum. não deu tempo de eu criar a crença de que Deus tinha esquecido de mim. Não deu tempo de eu fortalecer aquela sensação de que eu fui abandonada, que a divindade e os planos de poder amavam pessoas específicas. Isso Não. estava interferindo em mim de uma maneira que eu não conseguia entender. E ali eu consegui compreender. Eu mesma me peguei no colo e eu mesma me levei para a luz. E É isso. em, Você que, mesmo. É importante que em as pessoas que estão questão. envolvidas entendam isso. É, Você mesma foi resgatar um fractal, que é um pedacinho da sua essência que ficou lá. Não é você inteira que estava lá. Era um pedacinho de você que sim, ficou lá. E o seu eu superior, quem é? É você. Você mesma foi se resgatar. eu me vi me pegando no colo, né? E eu me vi indo para um outro plano Uhum. onde eu fui curada imediatamente. E assim, em questão de alguns minutos, toda aquela insegurança, toda aquela coisa de não estou conseguindo ouvir o meu superior, toda aquela sensação e medo de solidão que eu vivia. Até quando eu estivesse cheia de pessoas ao meu redor, acabou ali. Acabou naquele momento. Então foi uma experiência que eu agradeço muito a um mentor que me acompanhou durante todo esse processo de vida, que eu já falei dele aqui. Esse mentor me levou a encontrar vocês. Ele sabia que eu teria capacidade de agora, eu já estaria preparada para isso, e inclusive foi esse movimento que encerrou o nosso ciclo, né? Ele tinha uma missão comigo e a partir desse momento ele está livre para seguir uma nova jornada, se ele quiser, mas a gente já tem alguns combinados. É muito amor que rola entre a gente. É uma transformação que eu e ele a gente viveu em dimensões separadas, mas juntos, né? Um processo de cura intenso. Porque esse mentor foi essa pessoa que me faltou nessa vida onde eu vivi tudo isso. Então, essa ligação é muito longa já entre a gente. E nesse momento que isso aconteceu, depois eu dividi isso com a Aline, porque vieram flashes de muitas coisas e eu falei para ela assim, Aline, hoje eu consegui sentir que ele, aonde ele estiver, ele sentiu que a missão dele está cumprida. Ele me trouxe até vocês e ele me trouxe para esse momento. E ele estava olhando tudo aquilo acontecer à distância, porque eu senti a energia dele naquele momento, sabe? Então foi maravilhoso. Foi a maior experiência que eu vivi
Foi, é, é surreal. Quem tá para entrar vai ter a oportunidade de sentir isso, eu tenho plena certeza. E quem está no método sabe do que a gente está falando, porque já sentiu coisas muito próximas, libertações e levezas e transformações assim inimagináveis. Então hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada para muita coisa, muita Eu coisa. acho muito bonito quando você fala do seu mentor, porque eu comento, né? O método meu superior não é você se conectar com o mentor, com o anjo da guarda, com o guia espiritual, etc. É você se conectar com a sua essência. E você trazer essa história de que quem trouxe você até o método foi o seu mentor que estava ali acompanhando você e falando, ó, tá na hora de você passar de fase. É hora de você parar de Exatamente. ficar pedindo resposta para mim e você começar a Exato. pegar a resposta Ele da sua disse isso. própria essência. E Ele onde é que eu vou aprender disse isso. isso? Tem uma galera que está ensinando isso, um tal de um método eu superior, vai lá, porque eu acho que você falou algo assim, você me corrija se eu estiver equivocado, porque o meu tempo com você está se concluindo, eu preciso É, cumprir outras coisas e eu preciso que você esteja pronta para caminhar, entre aspas, sozinha, mas com a sua própria essência. ele nunca foi muito objetivo de me dizer aonde achar o que fazer. Ele disse, né, numa última vez que ele veio em Terra, que estava muito próximo de eu encontrar a minha essência. E eu, na minha ingenuidade, como eu ainda não conhecia o método, eu achava que a minha essência era a minha criança interior, a minha juventude, o que eu tinha perdido, né? Sim. E aí foi logo em seguida disso que eu comecei uma busca muito focada para sair de algumas coisas e sem querer, querendo, né, vocês me apareceram de uma maneira que era exatamente, foi muito estranho, porque eu estava procurando uma cura, eu estava procurando autoconhecimento, eu estava procurando algo que mexesse com a espiritualidade sem um fundo religioso e que pudesse, depois de um certo preparo, me trazer a oportunidade de trabalhar com isso e começar a ganhar dinheiro com isso, porque eu também tinha um chamado de que eu precisaria mudar a minha trajetória. E foi exatamente um vídeo seu falando do objetivo de vocês que me apareceu falando exatamente tudo o que eu estava buscando. Então, assim, não tem como ser coincidência. Procura ajudar as pessoas à sua volta e atuar profissionalmente como terapeuta se tiver no seu caminho de alma. Você olha e fala, é isso que eu quero. Isso aí que eu estava procurando, porque eu não tinha tempo de fazer uma faculdade, porque eu teria que estar presencialmente. E as minhas crianças não teriam um suporte, eu não poderia sair de casa. Eu não posso sair do meu trabalho atual, porque é um trabalho familiar, e é o que está me dando subsistência e é o que está me proporcionando fazer esse curso. Eu não quero também deixar ninguém na mão. Então, eu gostaria de fazer algo que eu pudesse conciliar e de administrar o meu trabalho, mas eu também sentia que eu não estava fazendo algo que me preenchia. Minha parte profissional não me preenchia. Eu gosto de fazer, eu faço bem, eu consigo desenrolar, mas sabe quando você não sente aquele prazer quando você acorda e aquilo faz parte de você. Então eu pedia já muito dentro de mim, assim, eu já tinha já transformado tantas coisas na minha vida até aqui que só faltava o meu trabalho, só faltava a minha parte profissional. Eu quero fazer algo que seja que eu faça com tudo de mim, que eu não veja a hora, que não me incomoda, né? Teve aulas que a gente ficou quase 4 horas na aula aqui, e para mim foi uma só, porque eu estava totalmente ligadora, assim, interessada em um assunto me alimenta, né? E aí encaixou, todas as peças foram se encaixando, entende? Então, assim, realmente faz parte de mim já o método superior, Gratidão. faz parte da minha pessoinha. Muito importante para a gente ouvir isso. Agora eu vou começar a suar, que é aquela pergunta lá que para a gente é essencial e a gente sempre corre o risco da pessoa dizer não, não tenho certeza, mas ela faz parte do processo, né? Qual é a pergunta? Se você realmente
conseguiu se conectar com o seu eu superior, usando o Várias método eu superior? Várias vezes. Ontem mesmo eu estava fazendo uma meditação e eu estava conversando comigo mesma, falando assim, como que eu preciso saber como vai ser, porque eu fiz um atendimento ontem, né? Me prepara para este momento. E aí eu já ouvi assim, não se preocupa, eu estou com você todo o tempo, vai lá lavar sua louça que a gente vai conversando. E Uhum. aí foi assim. E ao longo da visita, porque vieram aqui, a gente tomou um café e tal, ao longo da visita já vinha me trazendo muitas clarezas. Então, antes de começar aqui a entrevista, já conversei com o meu superior também, e assim, vai em paz, você está na sua caminhada, fica tranquila, tá tudo bem, não se apavora, não traga aquela ansiedade extrema e tô ótima, tô muito bem. Vou começar a escrever as canalizações Ai, agora, porque eu quero ver na nesses comunidade da organização. eu não estava conseguindo escrever nenhuma canalização, só experiências. Teve um momento que eu estava assistindo televisão e eu vi, sentindo, não sei como explicar muito bem isso, mas eu vi sentindo o meu eu superior, que é eu mesma numa figura mais envelhecida e Ah, é eu bonito. estava me vendo como se eu fosse uma pessoa extremamente, como se eu fosse, não, né? Eu sou aquela pessoa extremamente evoluída e eu fiquei com meus olhinhos assim, uau, eu quero ser isso aí. Você Foi tá muito sabendo legal. disso? Não achei que você ia ver isso ainda. A gente nem falou sobre isso no Metro, mas a gente vê isso também. Eu vi, foi de repente, assim, nesse dia eu não estava pensando sobre isso e, na verdade, estava assim, eu estava assistindo uma live sua e você falou, como você sempre fala, né, o seu eu superior é a sua parte mais evoluída, e aí, de Sim. repente, eu me vi uma pessoa mais velha e transbordando uma sabedoria, uma paz, sabe, uma coisa que eu falava, nossa, é sério mesmo que eu sou assim? Eu vou chegar lá. A sua experiência já é. Só que aí você está aqui vivendo a experiência ainda inconsciente desse fractal seu que está dentro. Você é um fractal de você. Essa é uma percepção importante. A Eliane Sim, manifesta aqui nessa live é só um pequeno fractalzinho tanto do seu eu superior dessa. e ainda mais da sua alma. Né? E aí é essa ponte que nos dá a clareza da grandeza, que a gente vai crescendo, 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 até perceber que não existe para onde crescer, porque tudo é uma coisa só. Mas para a aventura aqui na fisicalidade e o aprendizado que a nossa alma está tendo, como que eu posso dizer? Conseguir ser experienciado na máxima potência, nós aceitamos a lei da ilusão que nós dizemos para nós, e acreditamos que somos Luiz André, que somos Eliane, mas que na verdade nós somos, simplesmente somos. Somos o Somos. quê? Nós somos. É Sim. isso. A gente talvez tenha deixado a galera confusa com essa frase agora, mas tudo bem. Entra no Você método entendeu? superior que vai ficar claríssimo. Não vai mais ser confuso. Bom, vamos lá. Agora não é uma pergunta. Agora eu queria que você fizesse. A gente já vai começar a falar da outra etapa que você está fazendo, mas antes disso, tem muitas pessoas que estão aqui que se inscreveram no evento da Semana do Eu Superior, que é um Sim. evento gratuito, onde a gente vai fazer onde tem 3 aulas, elas já estão gravadas as 3 aulas, né? E no domingo, dia 12, a gente vai fazer a live de encerramento, aí vai ser live mesmo, que a gente vai fazer uma prática com a galera, que é esse evento é para o pessoal conhecer a conexão com o Eu Superior e entender de onde veio o método, entender para que serve, entender como que pode ajudar na vida, né? E vão ter experiências, principalmente no último dia na live, para a pessoa já poder ter um processo pessoal. Esse é o evento Uhum. gratuito. Quando ele terminar, na segunda seguinte, a gente vai abrir as inscrições para o método Eu Superior. Ele não é gratuito, ele é um método que ele envolve o nosso tempo, eu e a Aline, a comunidade, e mais de 50 horas de conteúdo de prática experiencial e não dogmático, para você realmente viver isso que a Aline está falando. E a gente vai apresentar isso só lá no dia, a inscrição vai abrir só no dia 13. Tá? Então, até lá, assiste todo o conteúdo, veja se é para você ou não, sente se é um caminho que toca o seu coração, que a sua própria alma está te conduzindo para isso, para que você tome a decisão de entrar ou não no método Eu Superior. E aí, qual que é a parte da Eliane nisso? Né? O que eu queria que ela falasse? Né? E aí eu não quero que você fale para mim, quero que você fale para as pessoas que estão assistindo. O que você diria para essa pessoa que está aqui assistindo a gente ao vivo, ou que vai assistir a gravação,
que está pensando se entra ou não no método eu superior. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que vale a pena a experiência. Eu também fiquei com dúvidas. No começo, eu pensei muito na questão, assim, de outras experiências que eu já tinha tido de acreditar e confiar e não ser tudo aquilo. Mas foi muito mais do que eu esperei, do que eu imaginei que fosse. Então, eu, eu digo que vale muito a pena. Vale cada centavo, cada momento, cada live, cada aula que você fizer, cada tempo que você se propuser ali, vai te transformar com muita certeza. Então, vai existir várias sensações de insegurança, de medo, de achar que é tudo muito, muito mágico, mas funciona e vale a pena. Essa experiência eu queria poder que todo mundo vivesse, entendesse, que as pessoas se abrissem mais para experimentar um pouquinho disso, a gente conseguiria ser uma sociedade, né, um coletivo muito melhor. Mas, assim, vendo para a melhora individual das pessoas, faça. É muito mais gostoso você sentir que tem o controle da sua própria vida do que você ficar dependendo de alguém para alcançar qualquer coisa que seja. Então, assim, vai trazer diversas emoções, inseguranças, mas ao longo do processo você vai se descobrindo e vale a pena mesmo. Eu acho que entrei nisso no melhor momento da minha vida e hoje eu sou a minha melhor versão do que eu posso ser e vou melhorando cada vez mais graças ao método Eu Superior. É incrível. E você vai ter muito suporte. A Aline e o André são pessoas de um coração assim, uma entrega para isso e que vale a pena. Você não vai investir. Eu falo isso porque eu tinha poucas economias para investir em algo que eu falava, e aí? E se eu investir e o resultado não for tudo isso? E se eu desanimar e jogar isso fora? Não é caro, é um valor acessível e me trouxe muito mais resultados do que inúmeras terapias que eu já fiz, inúmeros processos espirituais que eu vivi. Em 2 meses, gente, é real. É real. Vai lá. Vai com cabeça, vai sem coragem, vai com tudo, vai com o pé, com a mão, vai com todo o seu corpo para isso. Eu gostaria que todo mundo fizesse. Eu também. Ia ser Porque demais. se todo mundo fizesse, mas fizesse de verdade, né? Igual eu Sim, falei na última entrevista, né? Tipo, o método eu superior não é uma técnica. Dentro do método, tem algumas técnicas dentro do método, mas ele em si não é uma técnica. É uma forma de ver a vida. A gente pode até dizer, me arrisco a dizer que é quase como se fosse uma filosofia, uma forma de enxergar a realidade como ela realmente é, integrando todas as coisas sem separatividade, sem dualidade, sem dogmas, onde o amor é a lente que nos convida a enxergar a realidade como ela é, nas pessoas como unidade, né? A gente sabe que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua caminhada também, mas no tempo certo, sim, vai acredito de que todo cada mundo... um, vai do interesse de cada um, de buscar também. Então, todas as dúvidas que eu tinha, eu tava lá, André, Aline, e eu mandava coisas na comunidade, e eu mostrava para as pessoas que eu estava vivendo, e eu lia os depoimentos das pessoas para identificar também algumas respostas, e eu via que eu não estava vivendo um surto, que eu não tenho nada de anormal. Então, vai da pessoa também buscar isso, né? Não vai. O material está disponível e você usa aquilo a seu favor. Então, cada pessoa vai, da sua forma, evoluindo no seu tempo, mas tem resultado, independente do tempo que você quer levar, tem resultado. E à medida que você vai alcançando isso, você vai sentindo aí você vai se animando para dar um gás maior e todas as pessoas do método que eu tive contato até agora estão tendo evoluções, sejam pequenininhos ou sejam monstros, assim. Por exemplo, essa experiência que eu tive foi uma experiência extremamente impactante. Mas antes de eu ter essa experiência, eu tive pequenos passos, né? Eu fui subindo alguns degraus, um de cada vez. Então,
pode acontecer de um determinado momento você também ter uma coisa que te transforme tanto que aí não tem mais volta, né? Nenhum momento dessas transformações tem volta, mas Aquilo que foi vale a pena. não pode ser desisto. Eu me vi como parte do todo. Eu me vi resgatando a mim mesma no umbral. Como é que eu vou desver esse negócio? Não dá. Então, e essa experiência você precisa viver para entender, para você sentir, porque de alguma outra forma você vai experienciar algo que está dentro da sua realidade. Essa foi uma realidade muito sofrida minha, que para você pode ser uma outra história, mas você vai sentir parte. Quando eu entrei, eu vi as pessoas fazendo esses depoimentos e isso me fortaleceu muito, porque se aconteceu com uma, duas, três, eu vi vários depoimentos. Eu acho que eu vi mais de 5, 6 depoimentos. Por que que não vai acontecer comigo? Eu ainda tinha tal crença que comigo não ia funcionar, mas funcionou. Quando eu virei a chave do comigo não vai funcionar, funcionou. E aí agora tá super fácil. Eu consigo conversar com o meu eu superior com muita facilidade mesmo. Sempre Muita. importante. Bom, vamos para um outro ponto. A pessoa perguntando, essa captura não seria hipnose? Não, não é a mesma coisa que hipnose, tá? Existe um pouco de técnica de hipnose dentro do método, sim, que é a parte de PNL especificamente está lá dentro também, mas como eu disse, é uma partezinha. Né? O método eu superior não é uma técnica, mais uma vez repetindo isso, tá? Mas eu vou falar da Eliane agora, que a Eliane, ela deu um passo além, na verdade, além do método. Vocês devem ter percebido que a gente está de uniforme aqui, né? A gente está usando o mesmo colarzinho, esse aqui é um colar de jade. Jade é uma pedra, é um cristal, né? Que ele é um cristal da sabedoria, da evolução, da prosperidade, da cura, né? Do trabalho de curador, de curadora. Né? E também é um cristal que ele não é facilmente programável, é um cristal subversivo, no, no sentido de ele precisa entender por que aquilo, se realmente faz sentido, se está no caminho de alma, se é elevado, se é amoroso. Por isso a gente escolheu esse como cristal para a nossa mentoria, que é um outro passo. A Aline está falando que os outros cristais são programáveis e a Jade. Não é que a Jade não é programável, é que ela dificilmente aceita o programa. Os outros cristais, principalmente o de quartzo aceita qualquer coisa, na realidade, né? Os outros, aí depende, mas a Jade não aceita quase nada, é muito restrita no sentido de o meu propósito é esse: sabedoria, prosperidade e cura, e elevação espiritual e equilíbrio do Yin e Yang. É isso que eu sou. A Jade, ela tem muito claro a função dela no universo, né? E aí, por isso, a gente escolheu ele como o nome da nossa mentoria, que é um passo mais avançado. A gente tem 3 passos principais dentro da nossa escola hoje. Né? Tem o método Eu Superior, que é para as pessoas conhecerem esse caminho, se aprofundarem, e ali já tem toda a base, tudo que a pessoa precisa para se autotrabalhar e atuar atendendo outras pessoas, inclusive, se quiser. Esse é o primeiro degrau, vamos chamar assim. O segundo degrau é o troca de terapias, que tem um método dentro também, que aí é um processo onde a gente tem 2 encontros por mês, onde eu e a Aline, a gente traz um tema específico para trabalhar virtudes, para trabalhar bloqueios, para acelerar o processo de conexão com a pessoa, com o eu superior dela, e ela ajudar outras pessoas mais próximas dela. Ela quer fazer um negócio, ajudar as pessoas mais próximas, amigos, familiares, mas não necessariamente quer se tornar terapeuta. E o terceiro degrau, que é o degrau que a Eliane foi, ela já foi com os 2 pés, eu vou nesse, que é a mentoria mesmo, que é onde toda semana tem 2 encontros, tem um encontro, algumas semanas tem 2 encontros, quando tem do troca de terapias, que tudo está dentro da mentoria, né? Todas as nossas formações de outros cursos que a gente tem que estão gravados, que é o curso, as formações de Reiki que a gente tem, os mini cursos que a gente tem, emocionário, workshop de gestão de tempo e produtividade, né? E os outros que eu até esqueci de cabeça agora, que a gente deixou disponíveis, estão disponíveis dentro da mentoria. E o foco, né? Em desenvolvimento de virtudes e em desenvolvimento do processo terapêutico. Essa aqui é para quem eu quero ser terapeuta profissional e quero acelerar meu processo como terapeuta holística. Aí a mentoria é o que faz sentido. Né? Por isso que ele é o terceiro degrau, porque ele tem uma diferença substancial de tanto investimento quanto de tempo que você vai dedicar. A diferença de preço é mais ou menos 8 vezes, para vocês terem uma ideia. Tá? O método Eu Superior, se ele é R$1, a mentoria é 8. Óbvio que não é esse, mas só para vocês perceberem a distância.
E é distante por quê? O tempo que a gente vai investir em você vai ser diferente, porque a gente vai ter um grupo separado para falar sobre isso, que é o que a Eliane está. Isso ajudou ela em 2 meses chegar nesse resultado? Óbvio que sim. Não vou dizer para vocês que isso não fez diferença. A gente chamou outras pessoas, a Rosimari, por exemplo, que ela fez só o método, só. Né? O método, ela não entrou no segundo degrau, nem no terceiro degrau, e ela está atendendo como terapeuta também, ela já tem muitas mudanças na vida dela, a live dela está disponível para vocês assistirem, mas ela demorou um pouquinho mais, acho que ela demorou 3 meses ou 4, se não me engano, porque é o tempo dela. Tem gente que em 2 meses, sem fazer os outros degraus, também já estão ajudando outras pessoas. Cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa sente que quer um tipo de acompanhamento diferente, por isso que a gente dá degraus diferentes para as pessoas também. Né? E a Eliane resolveu entrar nesse e honrar a gente com a presença dela e para poder assistir as transformações que ela faz, né, os atendimentos que ela faz. A Aline me contou que ela supervisionou um atendimento que você fez dentro da mentoria, que você fez a pessoa se transformar absurdamente. E é isso que eu sei que você já está fazendo pelas pessoas. Eu vi até que você começou a postar lá no seu perfil que tem vaga de atendimento disponível. Então, pessoal, se vocês estão querendo passar em um atendimento que vai ajudar você a chegar na origem da questão, né, que é onde realmente começou, qual é o aprendizado que a sua alma quer com aquilo, que é uma coisa que é o que interessa. Ah, eu resolvi. Mas o que você aprendeu com isso? Ah, não sei. Provavelmente você não resolveu de verdade. A sua alma tem alguma coisa para aprender com aquilo. Sempre tem a ver com uma virtude que a sua alma está colhendo com aquilo, por mais linda ou por mais assustadora que seja a experiência. E o método Eu Superior ajuda nesse processo. E a Eliane está super habilitada, né, a ajudar você nesse caminho, nessa jornada de autotransformação. Vocês podem ir lá no perfil dela e falar, quando você tem a agenda de atendimento? Quanto que é? Você atende só presencial, atende online? Como que André, é importante eu explicar aqui para o pessoal que quando eu entrei no método Eu Superior, eu entrei no método Eu Superior. A mentoria Jade Pro começou em dezembro, então eu entrei um mês e meio que eu já tinha começado a fazer o método Eu Superior, eu já estava encontrando inúmeras curas. Eu decidi entrar no método Jade Pro porque eu sentia uma necessidade de acelerar o processo para que eu me tornasse terapeuta. Mas as curas, as mudanças, as experiências que eu trouxe aqui disso mexer com a minha com o meu emocional, de eu começar já a mudar as relações com as pessoas, já veio antes disso. Veio antes disso e já vinha me trazendo resultados, né? E eu queria ir com tudo. E eu tive essa impulsividade, né? Não é nem impulsividade a palavra, mas essa necessidade, eu quis muito e estava exalando por todos os meus poros que eu era o caminho para mim. Então, a mentoria, ela realmente é um acelerador. Mentoria não, método. A mentoria Jade Pro, ela é um acelerador do método superior, só que a base continua sendo método, tanto que eu entro pelo acesso do método Eu Superior e o que a gente faz na semana são ir indo mais nos detalhes, a gente tem uma troca, a gente tem uma abertura, é uma turma um pouquinho menorzinha, então a gente consegue fazer práticas dentro das aulas da mentoria, fora as práticas que vocês já disponibilizam 2 vezes por mês, que a gente também pode participar, então o método por si, ele já traz muita clareza. E eu quis que o meu período de evolução com isso fosse o mais reduzido possível. Para mim era assim, se em um mês eu conseguisse aprender tudo e já consegui, porque eu já tenho alguns sentidos psíquicos já bem desenvolvidos, eu já tenho algumas coisas que já vieram prontas, né, comigo. Eu queria aproveitar isso e reduzir esse tempo, mas o método superior é a grande base de tudo isso, não é todo mundo que precisa seguir essa minha trajetória, mas é algo assim, eu, eu tenho muito orgulho de mim mesma, de ter entrado nisso, eu me sinto muito bem.
de verdade. Eu não estou ganhando nada por isso, né? Não tenho nenhuma participação, não estou vendendo, eu estou realmente só transbordando a experiência que eu tive para poder trazer para vocês é, essa leveza que eu consegui conquistar também. Você lembra não sei, não foi você ou foi a Mércia? Alguém falou isso, que achou que nunca ia participar de uma live como essa, porque achava que todo mundo era pago, que era todo mundo vendido, que era tudo mentira. Você lembra quem foi a Eu pessoa? não lembro quem foi que disse, mas eu compartilhava disso, eu Foi a compartilhava Raquel dessa. que falou. Na verdade, assim, hoje eu vejo a Aline e o André como não só como professores, mas como companheiros nessa jornada e tudo que eu estou entregando em prol de ajudá-los a transbordar isso para outras pessoas vai ressoar a mim também. É uma maneira de eu também começar a colocar a minha cara aí no mercado de pessoas que têm interesse nessa vertente. Então, assim, a gente está unindo forças cada vez mais, então tem outros colegas que já estão também extremamente desenvolvidos, estão também. Eu fiz uma troca com a Leila, que recentemente foi entrevistada aqui, que misericórdia! Ela tem uma doçura, uma amorosidade, e ela foi profundamente em questões que eu, eu nem esperava que aquele problema daquela fase da minha vida ressoasse até hoje. E ela foi alguém que me ajudou a chegar lá através dessa troca. Então, o que são as trocas? São pessoas, né, do método que já estão se sentindo preparados para te ajudar de alguma maneira e receber a sua ajuda, porque em certas questões, como a gente tem nossas dores, o nosso eu sobrevivente, o nosso ego interfere, a gente não consegue ouvir com clareza e realmente a gente ir lá sozinhos, achar e solucionar o problema. É possível quando nossa mente está mais tranquila. Quando a gente já chegou, hoje eu consigo olhar para coisas que eu não estava conseguindo resolver, porque eu virei a chave do meu merecimento para isso. Mas essa troca com as pessoas também te traz uma experiência você ver acontecendo tudo aquilo que você aprendeu, como que é a dinâmica realmente. A terapia é mais ou menos assim, a gente entra no campo da pessoa e está vivenciando com ela todas as emoções que ela está sentindo naquele momento, e as respostas estão vindo dela, você é só um porta-voz. Então, você recebe do eu superior dela os comandos do que a pessoa precisa para ir indo cada vez mais, e depois as substituições de crença que tem que ser feita, as consciências que tem que ser trazida do eu superior dela, isso tudo é ela mesma, através da energia dela, que vai trazendo para você que está conduzindo aquilo ali. E experienciar isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Ontem eu tive só para que as pessoas entendam assim, eu tive a oportunidade de sentir no meu coração que às vezes aquela pessoa que a gente mais odeia, porque fez muito mal pra gente, é uma das pessoas que mais precisa de amor. Isso é muito lindo, é muito dito por muita gente, né? Mas eu senti, eu vi Sim. uma pessoa que Química tinha não é a sido. mesma coisa, né? Eu vi através do campo de uma outra pessoa, alguém que tinha feito muito mal para ela, precisando de muito mais amor do que até mesmo aquela pessoa que eu estava atendendo ali. Então você começa a viver o que é o amor incondicional, a sentir o que é o amor do todo, ao que você está em unicidade com o todo. E essa experiência eu estou tendo atendendo. Como que eu teria uma experiência dessa se eu não tenho alguém ali naquele momento na minha memória para falar, alguém que eu odeio muito, falar, não, mas eu te amo pelo que você é, sabe? Eu atendendo outra pessoa, vendo o que aquela pessoa viveu, a dor que ela viveu, eu sentindo toda aquela energia, ainda assim olhar para o causador daquela dor e sentir amor pela pessoa, sabe? Nossa. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Isso está me construindo de uma coisa, de uma forma que não tem preço isso, não tem preço. Eu estou vendo o André respondendo um monte de questões aqui. Eu não consigo acompanhar as perguntas. Não,
tudo bem. Eu para não perder o respondo. raciocínio. Tem uma pessoa que ela perguntou, eu vou responder em áudio, não só em texto essa, ela perguntou, esse método não é Theta Healing? Não, ele não é Theta Healing. Eu sei disso com propriedade por duas razões. Eu sou praticante e também sou instrutor de Theta Healing. Eu tenho pessoas que eu formei na ferramenta do Theta. E ela é maravilhosa, sim, né? Mas não é Theta Healing. Assim como não é PNL. Tem muitas coisas da PNL, tem coisas do Theta Healing, sim, tem coisas de hipnose. Como eu disse, tem vários conceitos de técnicas dentro do método Eu Superior. Tem constelação familiar, tem um monte de coisas dentro do método Eu Superior. Mas lembra, o método Eu Superior não é uma técnica, mas dentro dele existem alguns conceitos de técnica, né? Mas são conceitos que eu costumo chamar de rodinhas. Por quê? Na hora que você vai ajudar outra pessoa, como a nossa colega está fazendo aqui, né? Você vai perguntar para o eu superior da pessoa o que ela precisa, qual é a melhor forma de ajudar essa pessoa. Às vezes, pode ser que a resposta venha, ela precisa de um abraço. E você pergunta se a pessoa está aberta para receber aquilo, e aquilo já é a cura que ela precisava naquele dia. Nenhuma técnica vai te dar isso. E eu falo isso com segurança, porque eu já fiz várias técnicas. E elas são técnicas. O que é uma técnica? É um passo a passo, estruturado, fechado, que você tem que seguir um protocolo exato para cada situação. Ah, a pessoa tem isso? É isso. Ah, é aquilo, tem isso. Isso é uma técnica. Um método não. Um método é uma compreensão holística sobre vários processos, que incluem vários conhecimentos de várias técnicas também, mas principalmente para que você tenha, nesse caso, o método Eu Superior é um método que auxilia você a entender a conexão com a sua própria essência divina, que é o seu eu superior, para que a partir daí você tenha a direção, a orientação e o caminho divino do que é melhor para você e ajudar a outra pessoa acessando o eu superior dela, porque o seu eu superior não sabe o que é bom para outra pessoa, você vai precisar acessar o eu superior dela a partir do seu, porque aí o eu superior da pessoa vai dizer o que é bom para ela. Por quê? Cada pessoa tem o seu próprio eu superior, que é o seu acesso, a sua própria alma, a sua própria essência, ao caminho divino. Isso não tem nenhuma técnica que ensina. Por isso que eu posso falar com segurança aqui que você vai encontrar vários conceitos, vai encontrar muita semelhança com várias outras técnicas que você vai ver. Você vai ver, opa, isso aqui parece o Ho'oponopono. Ah, isso aqui parece Theta Healing. Ah, isso aqui parece constelação familiar. Ah, isso aqui parece o que eu vi lá no meu centro espírita. Isso parece o que a minha avó benzedeira dizia. Porque tudo isso tudo faz parte da energia da vida. A gente só sintetizou de uma forma simples, prática e não dogmática, a partir da conexão com o seu eu superior, que é o pilar central de tudo isso. Porque sem esse pilar central, tudo isso vira um monte de técnica que talvez você nem saiba como usar. Ou qual usar, né, exatamente no momento certo. André, eu tive uma experiência ontem no atendimento em que eu cheguei num ponto que a pessoa não queria avançar. Acontece. Aconteceu comigo, o meu eu consciente pensou em, e agora? Então, se ela não quer, acabou, né? Foi uma... É tão gostoso viver isso, é tão gostoso, tão gostoso. E aí, ali em conexão, ela não queria avançar, ela não queria dali para frente falar. Só que estava disponível no campo dela a cura para aquilo. E eu estava vendo isso. E aí eu pedi, eu só pedi, né, para que o eu superior dela, então, me direcionasse para e aí, o que a gente vai fazer daqui? O eu superior dela foi me levando para outros caminhos, para outras maneiras. A gente foi como foi exatamente assim. Ele fez a gente dar uma voltinha ali num problema. Ele levou ela para outro lugar, para trazer uma outra consciência, para liberar nela um outro sentimento, para que dali ele trouxe de novo a mesma realidade e ali naquele momento ela aceitou. E eu achei aquilo fantástico, a maneira como a coisa foi andando até chegar naquele ponto, sabe? Foi lindo, 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 lindo. E ali ela aceitou e aí ela conseguiu receber a cura daquela experiência, receber as consciências, receber a troca de crenças, que ia ser fundamental para que aquele momento da terapia tivesse um sucesso, né? Eu estava sentindo assim, se acabar assim, me deu aquela sensação que está incompleto, né? Tá faltando alguma coisa. E como estava disponível, ela já tinha aprendido o que ela precisaria aprender com aquela experiência, o eu superior dela me levou
ele me levou a dar uma volta na, na terapia ali, levar ela para uma outra sensação, para que ela se desarmasse um pouquinho e aceitasse aquela experiência de colocar um ponto final naquela questão. E foi lindo ver isso, gente. Foi maravilhoso ver isso. Quando Muito. a transferência de consciência acontece da sua própria versão divina, do seu próprio eu superior, a coisa muda, né? Sim. E esse termo transferência de consciência, talvez vocês conheçam por outros nomes, talvez vocês conheçam por, sei lá, algum outro nome diferente. Mas é esse nome que a gente canalizou, porque tem muitos conceitos do método eu superior que a gente canalizou e a gente não sabia de onde era. Tipo, a Aline, por exemplo, ela canalizou que no começo do processo é interessante você fazer a ativação da sua coluna de luz. Aí eu falei para ela, mas amor, isso já existe. Dentro da filosofia do movimento Eu Sou, da Fraternidade de Luz, esse é um dos comandos básicos. Aí ela, mas eu canalizei. Você canalizou do mesmo lugar que a pessoa que escreveu o livro em 1930 canalizou. Por quê? Tudo estava disponível na energia da vida e na energia do todo. Você só recebeu direto, ao invés de ler um livro, você recebeu direto. Então, é importante eu falar isso para vocês, porque vocês vão ver outras N possibilidades, não só dentro do método, mas em outros lugares, vocês vão ver, nossa, eu aprendi isso dentro do método, ou eu li isso no livro lá do Carl Jung, por exemplo, falando sobre inconsciente coletivo, e nossa, tem aqui o inconsciente coletivo, só que dito de outra forma. Por quê? A forma como ele conseguiu sintetizar a informação para chegar. O importante é você entender e viver aquilo de uma forma leve na sua vida. É isso que interessa. No fim do dia, Sim. é você ser feliz e viver o seu caminho de alma. Todo o resto é groselha. Sim, e diferente de uma hipnose, André, que foi levantada aqui na questão, eu pude contestar, assim, comprovar que os lugares onde eu estive com essa pessoa que eu atendi ontem eram lugares reais. Eu vi lugares, eu vi paisagens, eu vi e eu descrevi isso para ela. Depois ela me mostrou uma foto que era aquilo, né? Não foi o fruto da minha imaginação. Então a gente estava realmente naquele ambiente, naquele lugar, naquele tempo. Sabe? As pessoas precisam entender uma diferença da hipnose para o que realmente acontece. Então, vale a pena. Vale a pena, bonitinho. É legal demais, Agora, gente, é muito legal. a gente precisa ir para uma parte muito importante dessa live aqui, que é o encerramento dela. Mas antes da gente ir para o encerramento, tem uma galera assistindo aqui, ouvindo a sua história. A Kátia super participando e outras pessoas super participando aqui, super conectadas com você, né? Eu quero que você faça o seu merchan aí, minha filha. Vai lá e vende seu peixe, fala que você está atendendo, fala aí as possibilidades, né? Para chamarem você no perfil, que a Eliane é oficialmente uma terapeuta profissional. Eu não sei se você já emitiu o seu certificado do método, só depois de você concluir as aulas bônus que ele libera, né? Mas você já concluiu o método em si, então já está valendo, você já pode atender, né? Os bônus são bônus. Eu ainda não emiti o certificado por conta disso, e eu acho que ele vai ser só um papel, né? Eu estou acompanhando muitas transformações na prática que têm um valor maravilhoso, muito maior para mim. Então, eu estou ainda na parte de transformação e aprender como melhorar o meu Instagram para que ele tenha uma cara mais profissional, para que ele tenha uma cara de terapia holística, que é o que eu estou me tornando agora. Então, meu Instagram ainda vai sofrer muitas transformações, porque ele é um Instagram agora pessoal, tá fechado e tudo. Mas eu convido quem se interessou e quem quiser ter essa experiência de passar numa terapia comigo, me chama no direct, meu contato do Instagram aqui é Nani Antunes 13, eu estou disponível. E eu amo fazer isso, eu amo fazer isso. Isso é algo que está na minha alma e eu acredito que eu posso transbordar para você que precisa, para todo mundo. Esse é o meu objetivo daqui para frente. Então, se sentirem numa conexão comigo e sentirem no coração que eu posso ajudar de alguma maneira, me procura. Tá? Muitas transformações acontecendo rapidamente aí na minha vida e quem quiser acompanhar essa transformação comigo, venha. É muito bem-vindo. Eu vou me sentir muito honrada e assim como eu sinto, né, tantas pessoas hoje me assistindo, algumas amigas minhas aqui presentes, eu me sinto assim, extremamente abençoada por estar nesse momento com vocês. Me chamem no direct para saber mais sobre a sessão de terapia.
tá bom? E só mais uma pergunta. Você atende só online ou você também tem a possibilidade de atendimento presencial? Atendimento presencial, agora eu ainda estou fazendo na minha casa, então são para pessoas conhecidas, eu não tenho uma Então estrutura não. física pronta. Então não. Mas, oi? Então, então não. Melhor ser Então online. não. Então é praticamente online mesmo, para que eu também consiga atender pessoas independente da localidade. E, Isso. e de verdade, gente, não faz diferença nenhuma. Eu já tive esse preconceito também, achar que pessoa presencial ou que presencial é muito mais é, efetivo, não faz diferença nenhuma. Não. Energia é quântico, é fora do tempo e espaço, não faz diferença. Tanto que o método, as aulas do método, elas são todas gravadas. Essa pessoa que está falando para vocês de todas essas experiências que ela viveu, antes dela entrar na mentoria, que aí tem algumas coisas ao vivo, né? Tudo que ela fez era gravado. Todas as transformações básicas que ela trouxe foi a partir do método gravado. Deixa eu contar uma coisa engraçada. Você quer contar uma coisa engraçada? Quero. Então conta uma coisa engraçada. Eu atendo, assim, no mês inteiro, dezenas de pessoas online. E dá super bom. Eu vejo o campo de todo mundo, leio os feriados de todo mundo. Outro dia eu fui atender uma amiga da família aqui, ó, na minha casa. Quem disse que eu consegui ver direito o campo dela todo fechado? Ah, foi a... Então. Eu já tive essa experiência. Um amigo meu veio aqui e o campo dele estava extremamente fechado. E quando eu fui atender a minha primeira pessoa aqui presencial, eu fiquei com aquela sensação, agora eu não sei mais fazer, eu sabia fazer online. Mas deu certo também do mesmo jeito. Não, sério, eu sou tão acostumado a atender online que de vez em quando a Aline pede para eu atender ela, eu falo, amor, vai lá no seu escritório, que a gente separou os escritórios para facilitar. E abre o Zoom, que para mim é mais fácil. Porque se você tá muito perto, eu quero te beijar, que eu te amo tanto, mulher. Aí eu me distraio. É porque o campo áurico confunde também quando a gente tá perto. Tipo, a gente é casado, aí o nosso campo áurico confunde. É verdade. Nós somos um, meu Eu, amor. eu cheguei a fazer essa brincadeira. Eu falei pra minha amiga, vai lá pro quarto pra eu ficar aqui na sala ou você fica aqui, eu vou lá. Mas aí eu falei, não, eu vou experienciar. Você é a primeira que tá aqui fazendo presencial. Eu quero ter essa experiência também. Vamos sentir o que que é. E foi lindo de morrer. Foi o primeiro atendimento mais maravilhoso que eu tive na minha vida até agora. Foi esse. Foi lindo, 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 lindo. Maravilha, gratidão. Gratidão. Você gostaria que eu compartilhasse essa live no seu perfil? Você pode responder por mensagem depois, se quiser. Aí eu deixo Pode. também. Pode? Pode, sim. Vou deixar ela gravada, vou subir ela no YouTube também. A gente tem uma playlist no YouTube, o nome da playlist é Mestres de Si. Lá tem todas as outras entrevistas de todas as pessoas que passaram pelo nosso método Eu Superior ou que chegaram no lugar que a gente quer que as pessoas cheguem. Que lugar é esse, André? No lugar da pessoa poder virar para si mesma e falar: eu sou mestra da minha realidade, eu crio a minha vida porque eu estou alinhada com o todo. Eu não controlo o todo, eu estou alinhada com o todo. Né? Estão pedindo no seu Instagram aí. Deixa eu escrever o seu arroba aqui, ó. O arroba dela é esse aqui, ó. Pronto. Não sei se ela vai mudar esse arroba, mas por enquanto é ele. A parte de marketing eu ainda estou em desenvolvimento, gente. Eu sou meio nossa ceguinha para marketing, mas eu vou chegar lá. Isso a gente está vendo. Dentro do método Eu Superior tem um bônus, que é o bônus de marketing para terapeutas. Não era para eu estar falando isso agora, mas eu estou falando. Tem lá o bônus de marketing para terapeutas que ajuda a entender esses contextos. E dentro da mentoria, que é onde a Eliane tem, a gente vai aprofundar nisso também. Né? Com vários caminhos para chegar no resultado, que é ajudar as outras pessoas, sentir que está vivendo uma vida divinamente guiada, no propósito de vida. Isso é importante, né? Que a pessoa às vezes está fazendo uma coisa que está dando muito retorno para ela, mas a vida dela é uma, né? Então, é o equilíbrio de tudo isso. Eu estou fazendo algo que faz sentido para mim, que alimenta a minha alma, que faz com que eu realmente esteja no meu propósito, e eu estou sendo remunerado justamente por isso. Assim como um bombeiro é remunerado por fazer um trabalho que é essencial, que é tirar as pessoas de presas em chamas, assim como o médica é remunerado por fazer o trabalho que é essencial, que é fazer cirurgia, salvar a vida das pessoas, assim como o psicólogo faz um trabalho essencial, que é lá ajudar a pessoa a sair das melancolias internas, da confusão mental, o terapeuta holístico também pode, deve ser
remunerado de forma adequada pelo seu trabalho, porque também é um trabalho essencial sair das dores emocionais, espirituais, dessa vida de vidas passadas, e existe a lei do equilíbrio, a lei do equilíbrio daquilo que vai e volta de alguma forma, né, para que isso seja equilibrado e todo mundo fique feliz, para que a balança não fique nem para um lado e nem para o outro. Por isso, quando você mandar a mensagem para a Eliane, ela vai te passar quais horários ela tem disponível, quais dias ela tem disponível e qual é o valor do atendimento no Pix dela ou no cartão, se ela parcela também. Tá? Então é isso. Isso. Alguma mensagem final que você quer falar? Não, só agradecer, eu só tenho a agradecer, é uma gratidão mesmo de coração a você, a Aline, e ao todo pela oportunidade de estar me desenvolvendo como método eu superior, me desenvolvendo como ser humano, como alma, como parte do todo. É muita gratidão mesmo, também pela oportunidade de estar aqui hoje divulgando um pouquinho as minhas conquistas, a minha caminhada. Isso me deixa cada vez mais preparada para uma jornada que está começando agora e eu estou compartilhando com vocês. Isso é muito importante para mim. Então só agradecer mesmo, gratidão de coração, André, pela oportunidade que vocês estão me abrindo agora. Gratidão. Gratidão a você. É muito importante para a gente ouvir isso. Bom, vou deixar essa live gravada, tá? Quero agradecer a você por ter permitido compartilhar a sua história, como você disse. Agradecer a todas vocês que ficaram aqui bravamente até o final para ouvir essa live de 1h e 45 minutos. E foi importante que fosse assim. A gente explorou vários assuntos, né? Foi além daquilo que a gente esperava, tanto para mim, acho que talvez para você também, de compartilhar mais coisas do que achou que ia compartilhar, mas porque as pessoas aqui, elas precisavam disso. Eu acredito muito nisso, que às vezes tem uma aula, tá lá na aula, eu falo, vai ser uma aula simples, 20 minutos, dá 2 horas a aula, eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Por quê? As pessoas estavam energeticamente pedindo mais, pedindo mais. E aí, como a gente está transbordando, a gente vai soltando. Vocês estão prontos, vamos embora. Né? Vai recebendo aí. E aí lida com isso depois, né? Por falar em lida com isso depois, essa é a nossa última live ao vivo de preparação para o evento da Semana do Superior, que começa amanhã, segunda-feira. Mas tem uma aula, que aí não é live, porque ela está gravada, que ela vai ser liberada hoje às 20h20 da noite. O nome dela é Como o Eu Superior Resolve o Medo de Falhar em Atendimentos como Terapeuta. Vai ser liberada hoje às 20h20 lá no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é também @método eu superior, Luiz André e Aline Rocha /método eu superior, tá? Quem está no grupo de avisos do WhatsApp vai receber o link às 20h20 também, tá? Então, só para vocês saberem que ainda tem mais essa aula. E ela vai ser a última de preparação, porque amanhã, nossa, amanhã já, amanhã, dia 6 de janeiro de 2025, né? Para quem está vendo ao vivo, quem está vendo gravado, a data vai ser outra, né? Se a gente for reutilizar essa live em algum momento. Mas amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai liberar a primeira aula da Semana do Eu Superior, que a gente vai falar sobre... Deixa eu ver qual que é o nome da primeira aula. O segredo para desenvolver a sua intuição e se conectar com o seu Eu Superior para evoluir espiritualmente. Esse vai ser o conteúdo da primeira aula, que vai ser liberada às 8 horas da manhã, lembrando que ela é uma aula gravada. Então, o André tá mentindo, tá dizendo que a live é gravada. Não, é gravada, tá gravada lá, tá? Não tô mentindo para ninguém. E ela vai ficar disponível até o dia 12, que é o domingo que vem, tá? É uma semana para vocês assistirem tudo. Não procrastinem, porque uma semana passa rápido, vai acontecer coisa. Sua avó vai querer que você leve ela no exame de faixa, o seu filho vai querer dormir na casa do João, ou da Mariquinha, ou qualquer coisa do tipo, tá? Vai estar um sol absurdo, você vai querer ir para a praia. Então assiste no dia, não procrastina, senão pode ser que você acabe perdendo alguma dessas aulas, e isso vai deixar uma sensação de perder algo que eu nem sei o que é. Então se programa para assistir. E no domingo, dia 12 próximo domingo, às 20h20, aí vai ser live, aí não vai ser gravado, vai ser eu e a Aline, a gente vai fazer uma prática ao vivo, uma das práticas que tem dentro do método, para vocês sentirem um pouco de como que é isso na vida real. Ok? Fechado? É isso. Lindos. Obrigada. Então, um coração enorme para todo mundo, um beijo e até mais tarde quem foi assistir a aula, né? E até amanhã quem foi assistir a aula da primeira aula da Semana do Eu Superior. Obrigada, pessoal.
Obrigada a todos que estiveram aqui. Um beijo. Deixando o Instagram da Eliane mais uma vez para vocês chamarem ela aí no privado e marcarem uma sessão com ela. Vai ser incrível. Tchau, tchau.